Olá, você que acompanha o 3 Quartos Cego, eu sou o Danilo Sanches Ferrari, tudo bem? E hoje eu tô aqui para esclarecer, agora já menos contaminado por aquela situação, sobre os vídeos do porquê eu estou fazendo os vídeos do porquê tais coisas seriam ou não seriam pecado. Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais, compra na Gearbest, ativa o sininho das notificações. Vamos lá, antes de tudo, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não sou nenhum guru, nenhum líder religioso e nem pretendo ser. Eu tenho um jeito de olhar para as coisas, por alguns motivos que eu vou deixar claro durante o vídeo. Então, eu escolho fazer algumas interpretações, ou busco algumas interpretações que se encaixem com o meu jeito de olhar para as coisas. Se tá certo ou se tá errado, eu só vou saber quando eu morrer e chegar lá com Jesus, com Deus e falar: e aí, no que eu errei? A questão é que eu não me prendo muito aos escritos. Eu acredito que os escritos têm algum motivo de ser. E por mais que esses escritos existam e tenham a lógica de Deus, essa lógica de Deus, no meu ponto de vista, ainda é uma lógica entendível pelo ser humano. Não é a lógica que o ser humano espera, mas ainda é uma lógica entendível pelo ser humano. Por exemplo, vamos entrar naquele conceito do olho por olho, dente por dente. A lógica humana é que se alguém faz alguma coisa para mim, eu tenho que, alguma coisa armar, eu tenho que me vingar. Eu tenho que me vingar dessa pessoa porque eu não posso ficar diminuído, eu não posso ser menos que aquela pessoa. A lógica de Deus diz que não. A lógica de Deus diz que você não pode se vingar porque você vai estar criando um ciclo de ódio que vai gerar mais ódio e nunca vai acabar. Ainda assim, é uma lógica diferente da lógica humana, mas ainda assim é uma lógica compreensível pelos seres humanos. Então, qual é a minha base de crença? Que os escritos eram para um povo de uma época e serviam para uma época. Talvez esses escritos, porque eu acredito que sim, mas você pode não acreditar, enfim, tenham data de validade. Por exemplo, vamos entrar aqui no assunto dos homossexuais. E como eu disse lá no sexo, existe um motivo, né? Porque enfim, como eu disse naquele vídeo, eu me enrolei um pouquinho aqui, mas relaxa. Como eu disse naquele vídeo, nós sabemos que o sexo transmite doença e nós sabemos como os homossexuais fazem sexo e que eles têm um risco maior de transmitir doenças entre si por causa disso. Então, talvez os escritos tenham dito que ser homossexual, o sexo entre homossexuais é errado por causa dessa questão de doença. Por que eu penso dessa forma? Porque eu não acredito, eu acredito que uma pessoa nasça homossexual, assim como eu nasci deficiente visual. Eu não acredito que seja uma escolha, eu acredito que seja uma questão de instinto e de nascença. Sendo uma questão de instinto de nascença, eu não acredito que uma pessoa possa ser considerada uma pecadora por ter nascido de uma determinada forma. Isso no caso dos homossexuais. Por mais que os escritos digam o contrário, eu não acredito nisso. Então eu busquei uma interpretação que pudesse explicar esse meu pensamento. Porque venhamos e convenhamos, nós acreditamos que Deus é um ser bom. Se Deus é um ser bom, por que ele vai considerar uma pessoa pecadora por ela ter nascido de uma determinada forma? Vai estar punindo essa pessoa por ter nascido de uma forma XY. Sendo que Jesus já explicou que as pessoas que nascem com algum tipo de deficiência não são pecadoras, são coisas que simplesmente acontecem. Né? Então eu acredito que essa mesma explicação que serve para as pessoas que nasceram com deficiência ou com alguma doença mais séria sirva para os homossexuais. Isso é um exemplo, tá? Ok? Então, partindo desse pressuposto que todo o motivo, que tudo que é considerado pecado tem uma explicação plausível, mesmo que não seja a nossa explicação que nós entendamos, ou seja uma explicação se refira a algo, seja uma regra que serviu em determinado tempo para explicar
as coisas para um povo que não tinha tanto conhecimento de ciência, tanto conhecimento de saúde. Então tinha que ser explicado de uma maneira mais simples. E como você explicar as coisas de uma maneira mais simples, é pecado porque Deus falou. Então quando a gente vai descobrindo como as coisas passam a funcionar, a gente vai descobrindo que aquilo que foi considerado pecado um dia, não necessariamente é mais considerado pecado, porque já existem explicações e já existem maneiras de prevenir que aquelas situações que tornam aquilo pecado aconteçam, ok? Então, por isso, eu falei do vídeo das prostitutas, eu falei do vídeo do sexo, e posso vir a falar de outras coisas em outro momento. Mas, de novo, esse é o meu jeito, essa é a minha crença. Minha orientação religiosa, eu sou católico. Costumo ir às missas, já fui coroinha. Enfim, esse é o meu jeito. Você não precisa seguir meu jeito. Na verdade, eu não faço a mínima questão que você siga. Esse é um vídeo, esses vídeos, na verdade a maioria dos meus vídeos são vídeos onde eu ajo que nem um cachorro, onde eu tô mijando na parede para marcar território, para marcar posição. É mais ou menos isso. Se você vai questionar ou não, se você vai concordar ou não, é menos importante para mim. O que eu não gosto de atitude, o que me chateia quando as pessoas discordam, é que por causa das escrituras elas preferem segregar e excluir pessoas. Isso me chateia, porque não é isso que eu aprendi. De amor, de aceitar as pessoas, não é nisso que eu acredito. Então, isso me chateia um pouco. Então, esse é o conceito que eu tento aplicar nas minhas explicações. Esse é o conceito que eu tento aplicar na minha vida. Esse é o conceito que eu tento aplicar quando eu faço qualquer vídeo. Esse é o conceito que eu tento aplicar quando eu faço um vídeo que vai falar sobre algum tema religioso. Eu tento imaginar que as escrituras têm um significado e que esse significado pode ter sido válido durante um período da história e talvez hoje não seja mais, ou que esse significado tem uma interpretação que nós possamos entender, mas não que é a que a gente espera, ou que é que faça sentido para nós. Porque as coisas não são pecado só porque Deus disse que é pecado. Existe um motivo e nós somos capazes de entender esse motivo. Talvez nós não tenhamos sido capazes uma época, mas hoje nós somos. A gente só tem que se esforçar. Eu posso estar cometendo o erro de fazer as interpretações erradas e de lidar com as situações espirituais de uma forma errada. Porém, eu julgo que eu tenha coragem de experimentar coisas novas e não ficar restrito a escritos que podem não valer mais hoje, assim como aconteceu no passado, que Jesus veio reescrevendo um monte de coisa que se pensava de um jeito, de repente Jesus veio falando que não era daquele jeito, então eu prefiro arriscar. Se eu vou estar cometendo algum pecado quando morrer e for ter que prestar contas por isso, o pecado que eu vou estar cometendo é o pecado de me arriscar. E eu não vou seguir nessa linha pelo seguro quando eu excluo pessoas, sendo que eu posso arriscar e incluir pessoas e abraçar todo mundo. Eu prefiro abraçar todo mundo, por mais que isso vá contra as escrituras. Esse é o caminho que eu escolhi seguir e é o meu caminho, não precisa ser o seu. Tá? Enfim, esse é o caminho que eu escolhi seguir. Ok? Então é isso. Espero com isso ter esclarecido esse tipo de assunto. Quando eu falo desse tipo de assunto, quando eu falei da minha explicação, do meu interpretação também do Gênesis, que eu também já falei disso, já falei mais detalhadamente desse assunto dos homossexuais e pessoas com deficiência, também já tenho vídeo falando disso. Então, se eu conseguir, se eu me lembrar, eu vou colocar o link na descrição e vocês podem acessar, ok? Se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo e me segue nas redes sociais. Compra na Gearbest e ativa o sininho das notificações. Muito obrigado e falou!